Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 3 o número de mortes provocadas por intoxicação por metanol. Todas as vítimas ingeriram bebidas adulteradas. 2 mortes foram confirmadas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e outra na capital. Agentes da Vigilância Sanitária e da Polícia fizeram apreensões de garrafas de destilados nesse bar. As bebidas vão passar por perícia para identificar a possível presença de metanol. Para a gente poder entender da onde que esse lote, da onde que essas bebidas possivelmente adulteradas estão vindo. O bar que foi alvo da ação da Vigilância Sanitária e da Polícia fica nos Jardins, bairro de alto padrão em São Paulo. Foi aqui que uma das vítimas tomou 3 caipirinhas no último dia 20, antes de apresentar sinais de intoxicação por metanol. Radahani Domingos, de 44 anos, ficou 3 dias em coma induzido. Eu praticamente tive que entrar direto para a UTI, porque não estavam achando minhas veias. E a partir disso, descobriram que meu sangue estava acidificado. Ela ainda está internada e perdeu a visão. Eu não estou enxergando nada. Na zona sul da capital, outro caso grave. 5 amigos que compraram gin numa adega também tiveram intoxicação por metanol. A gente teve que tomar remédio, fazer exames, fazer um tratamento lá que eles fazem para tirar. Um dos jovens, Rafael Martins, de 27 anos, apresentou o quadro mais grave. Ele mandou uma mensagem para um amigo falando o que sentia. Tá tudo brilhando até demais. Parece que eu tô com a pressão baixa, sei lá. Tá muito esquisito. Ele segue internado em estado grave há quase um mês. Ele está num quadro vegetativo, neurológico, devido ao veneno, ao metanol. Ele ficou cego, isso foi confirmado e não tem como confirmar mais nada dele. Já são 3 mortes confirmadas, 2 em São Bernardo do Campo e uma na capital. A terceira vítima é Marcelo Lombardi, de 45 anos. A irmã contou que ele passou mal depois de uma confraternização. Ele não estava enxergando, ele só estava enxergando clarão. O quadro foi se agravando, ele já não conseguia responder as coisas. E aí a gente não teve como saber aonde foi que ele bebeu. O metanol é um tipo de álcool extremamente tóxico, usado na indústria como anticongelante. Se ingerido, ataca o sistema nervoso, provoca dor de cabeça intensa, visão turva ou cegueira. Em casos graves, pode causar a morte. A Associação de Bares e Restaurantes divulgou nota orientando os estabelecimentos a só comprar produtos de fornecedores confiáveis. A falsificação de bebidas pode estar ligada à ação do PCC. O que dificulta a identificação é que o metanol não altera o gosto e nem o cheiro da bebida. Quando você está consumindo uma bebida sem gosto, a bebida que você entende que o gosto está correto, você não percebe o perigo que ela pode estar representando para a sua saúde. Polícia investiga se contratos da Prefeitura de Praia Grande têm relação com a morte de ex-delegado-geral de São Paulo. Donald Trump e primeiro-ministro de Israel dão ultimato aos terroristas do Hamas. Proposta de cessar-fogo inclui entrega de armas, monitoramento da faixa de Gaza e libertação de todos os reféns em 72 horas. Em Brasília, ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. O nosso compromisso é com a Constituição. No Brasileirão, líder Flamengo vira contra o Corinthians e amplia vantagem sobre Cruzeiro e Palmeiras. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. A polícia de São Paulo apreendeu documentos e computadores como parte da investigação da morte do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. O objetivo é apurar se o caso tem relação com contratos e licitações realizados pela prefeitura da cidade. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em 3 cidades da Baixada Santista. A operação tenta recolher evidências sobre possíveis irregularidades em processos de licitação.
Investigadores apuram se contratos analisados por Rui Ferraz Fontes como secretário de administração em Praia Grande podem ter motivado a execução. Entre os alvos estão pessoas ligadas à Prefeitura de Praia Grande. No endereço de um subsecretário municipal que já ocupou o mesmo cargo de Rui Ferraz Fontes, foram apreendidos computadores, documentos, 3 pistolas e dinheiro vivo. Segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados $10.300, mais de €1.000 e R$50.000. Os policiais destacaram que num maço de R$8.000 havia as anotações 2.000 Tadeu e 6.000 Silvinha. O subsecretário Sandro Partini também prestou depoimento. A defesa afirma que ele foi ouvido como testemunha e que está à disposição das autoridades. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande disse que colabora com as investigações. Após 2 semanas do crime, 4 pessoas estão presas suspeitas de envolvimento na execução de Rui Ferraz Fontes. Outras 4 seguem foragidas. 22 suspeitos foram presos numa operação conjunta das polícias do Rio e do Pará contra o Comando Vermelho. Um dos alvos era uma mulher que fazia a integração do tráfico entre os 2 estados. Criminosos roubaram as chaves destes ônibus e bloquearam o trânsito para dificultar a ação da polícia. Passageiros ficaram a pé. Este caminhão foi atravessado em outro ponto. Barricadas de fogo também impediram a circulação. O motorista deste carro foi feito refém por traficantes que tentavam fugir. Ele só foi liberado após o cerco da polícia e a prisão dos criminosos. Armas, granadas e drogas foram apreendidas nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus. De acordo com a polícia, a operação tinha o objetivo de conter a expansão do Comando Vermelho e as disputas por território no Rio de Janeiro. Entre os alvos também estavam criminosos do Pará, que atuam nos 2 estados. Principalmente quem não tem mandado de prisão fica no trânsito, sim. Rio de Janeiro, Pará, vai lá, articula, muitas vezes, homicídios de agentes públicos, extorsões a comerciantes, às vezes leva arma, droga. Foi o caso de Juliana dos Santos, de 25 anos, presa hoje no Pará. Ela tinha acabado de voltar para Belém, depois de passar pelo Rio. Nas redes sociais, costumava compartilhar fotos com armas de grosso calibre. A defesa dela não foi encontrada. Rio de Janeiro e São Paulo são grandes polos que vão irradiando essa criminalidade para o Brasil inteiro. E eu venho reforçar mais uma vez a importância que tem hoje das forças de segurança pública de estarem unidas nesse combate. Agora um dado alarmante. Mais da metade dos motociclistas do país não tem carteira de habilitação. Estamos falando de mais de 17 milhões de condutores que, sem a CNH, colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres. Já são quase 60 dias em casa sem conseguir colocar o pé no chão. O Anderson quebrou uma das pernas quando voltava do trabalho. Ele foi atingido por um motoqueiro que não tinha habilitação. Pesado, é triste, né? A gente é acostumado, porque na rotina que eu tinha, o dia inteiro correria, né? Atendendo um, outro, para cima, para baixo. E agora você ficar parado, um pouco, afeta o emocional um pouco também. De acordo com o levantamento mais recente da Secretaria Nacional de Trânsito, mais de 50% das pessoas que têm motos não são habilitadas. O índice corresponde a 17 milhões e meio de condutores que pilotam motos sem a carteira nacional de habilitação. A Secretaria Nacional de Trânsito calcula que pelo menos 20 milhões de pessoas possuem carro ou moto no país, mas não têm documento de habilitação. Segundo a Senatran, o custo elevado e o tempo são os que mais atrapalham o processo. A gente está falando aí de cerca de R$3.000 em média, podendo chegar até R$5.000 em alguns estados. E também o custo burocrático, né? Leva-se muito tempo para tirar a primeira habilitação, em média, aí, cerca de 11 meses. O Departamento de Trânsito da Polícia Militar faz operações de fiscalização todos os dias. Em apenas uma delas, 55 condutores foram flagrados sem habilitação em São Paulo. Conduzir o veículo sem ter habilitação, além de configurar infração de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro, coloca em risco todo mundo, porque o cidadão não vai saber quais são as obrigações dele, quais são os direitos dele, o que significam as placas, o que significa a sinalização em geral. Ele não era nem para estar conduzindo um veículo.
Vítima de afogamento, uma menina de 10 anos está internada em estado grave. Ela foi arrastada pela correnteza em Guarujá, litoral paulista. A vítima está inconsciente. Com a criança nos braços, o guarda-vidas enfrenta a força das ondas. Ele só consegue tirar a menina da água com a ajuda de outro bombeiro, que estava de folga. Os primeiros atendimentos são feitos ali mesmo, na encosta. Esse salvamento aconteceu nesse fim de semana em Guarujá, litoral paulista. Da areia, o soldado Felipe notou o perigo e nadou até a criança. Eu vi ali no momento que ela não estava respirando, aí então eu decidi ir para um lugar mais tranquilo para poder começar a fazer os primeiros atendimentos. O bombeiro teve escoriações nas pernas e nas costas. A vítima está internada em estado grave. A menina estava com a família nesse canto da Praia da Enseada, que é uma das mais frequentadas de Guarujá. Ela entrou na água por esse trecho, que está sinalizado com placas de perigo e até faixa de isolamento. Perto da encosta, tem uma forte correnteza que leva para o fundo do mar. Quando ela começou a ser arrastada, os tios tentaram salvar, mas não conseguiram. Toda encosta, ela gera um risco de correnteza permanente. Então, todo canto de pedra, de morro, com o mar, vai formar uma correnteza. No fim de semana, uma pessoa morreu afogada nas praias paulistas e 30 foram salvas por guarda-vidas. Desde o começo do ano, já foram mais de 2.500 salvamentos. Setembro já está chegando ao fim e a Lidiane Sayuri já está por aqui com a previsão do tempo. Boa noite para você, Lid. O que podemos esperar do último dia do mês? Oi, Clébio. A terça-feira, de forma geral, será um dia quente, seco e com chuva apenas nos extremos do país. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Temos previsão de chuva para as regiões sul, norte e litoral do Nordeste. Em Porto Alegre, a chuva pode ser forte a qualquer hora, máxima de 23 graus. Em São Paulo, dia ensolarado e seco, com 32. Em Maceió, faz até 27, com pancadas a qualquer momento. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Alagoas e Pernambuco. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte do Brasil. Amanhã, a circulação de ventos e uma nova frente fria provocam temporais do Rio Grande do Sul até o Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Ventos do mar favorecem pancadas de chuva nos litorais de Pernambuco e de Alagoas. No norte, chove forte entre o Acre e o Amazonas. Já no centro do país, o ar seco garante mais um dia de sol e baixa umidade do ar. Em Curitiba, máxima de 28 graus. Em Vitória, faz 27. 33 em Brasília, 32 em Rio Branco e até 31 em Fortaleza. Vamos aos pedidos de Tempo Delivery. A Daniele é de Araguari, Minas Gerais. Oi, Daniele, boa noite. Até a quinta-feira, sol e calor. Não chove e as máximas ficam entre 32 e 34 graus. O Joilson está de olho na previsão para a cidade de Euclides da Cunha, na Bahia. Oi, Joilson. Chove na madrugada desta terça-feira e faz até 35 graus. Quarta e quinta de sol e máximas entre 29 e 33 graus. E você? Conta pra gente de onde nos acompanha e aproveite para pedir seu Tempo Delivery. Poste nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Clébio, Mariana. Obrigada, Lidiane. Vamos às notícias internacionais, porque pelo menos 16 pessoas morreram na passagem de um tufão no Vietnã e há vários desaparecidos. O tufão atingiu a costa do Vietnã com ventos de até 130 km por hora. Trouxe muitas chuvas torrenciais. Milhares de pessoas tiveram que ser retiradas de áreas de risco. Antes de chegar ao Vietnã, essa tempestade passou pelas Filipinas, onde deixou 24 mortos. E agora o tufão se dirige ao Laos. Israel concordou com o plano de paz dos Estados Unidos para acabar com a guerra na faixa de Gaza. Hoje, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentaram a proposta. Donald Trump chamou de um grande dia para a civilização. Segundo ele, o anúncio não era apenas sobre a faixa de Gaza, mas sim para o Oriente Médio. É o mais próximo que chegamos de uma paz real, anunciou Trump.
O presidente americano disse que conversou com países do Oriente Médio e da Europa. Todos contribuíram e elogiaram a proposta. Mais cedo, em uma ligação com o primeiro-ministro do Catar, Netanyahu pediu desculpas pelo ataque feito no país para eliminar terroristas do Hamas. O presidente americano reforçou que a proposta ainda precisa ser aceita pelo Hamas e disse que, se o grupo terrorista não aceitar, Netanyahu terá total apoio dos Estados Unidos para concluir a destruição da ameaça representada pelo grupo. A proposta tem 20 itens, como mostra o correspondente da Record em Israel, Vitor La Regina. Parentes dos reféns e manifestantes a favor do acordo assistiram o anúncio pelo celular em frente ao consulado americano em Tel Aviv. As famílias dos reféns classificaram o plano de Trump como histórico. Se o grupo terrorista Hamas aceitar o acordo, a guerra acaba imediatamente. E 72 horas depois, todos os reféns serão libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel. O plano tem 20 metas que incluem desde a saída dos terroristas até a reconstrução da faixa de Gaza com ajuda internacional. O território seria governado por um comitê palestino sob supervisão de autoridades internacionais. Os negociadores do Hamas disseram que revisarão o plano e darão uma resposta. Você vai ver ainda hoje, aposentados reclamam de receber empréstimos consignados que nunca foram solicitados. E a seguir, Flamengo vence o Corinthians de virada e abre vantagem na liderança do Brasileirão. Rubro-negro contou com a ajuda do Bahia contra o Palmeiras e de Yuri Alberto, que perdeu um pênalti de cavadinha. Rodada. O Flamengo vem demonstrando toda a sua força de olho no título do Brasileirão. Ontem, o líder do campeonato venceu o Corinthians de virada em São Paulo. Vamos falar com Kleber Machado, já está com a gente. Kleber, boa noite para você. Mais uma vitória rubro-negra e com distância ainda maior para os rivais, né? É isso, é Kleber, Mariana, boa noite a todos. O Flamengo está a 11 jogos sem perder no campeonato. 8 vitórias, 3 empates. Agora abriu uma vantagem de 4 pontos para o Cruzeiro, 5 pontos para o Palmeiras. Porque, no final de semana, os dois adversários perderam, o Cruzeiro e o Palmeiras. O goleiro Ronaldo lançou Ademir contra 3 palmeirenses e ele fez um golaço para o Bahia ganhar por 1-0 em Salvador e deixar o Palmeiras mais longe da liderança. Isso porque o Flamengo venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, em São Paulo. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos. Senão, nós poderíamos ter feito um jogo um pouco diferente na segunda etapa. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não foi perfeito por causa do camisa 9 alvinegro. Yuri Alberto, cara a cara com Rossi, acertou a trave. De novo, sozinho, chutou em cima do goleiro. Aí veio a pior decisão. Na hora de bater o pênalti, uma cavadinha. E Rossi, já caído, defendeu sem nenhum esforço. E ainda mandou um aqui não para o corintiano. Não, acho que só falei tipo não, mas eu não gosto de fazer isso, na verdade. Mas é importante ajudar o time, que o time tenha essa confiança em mim. No segundo tempo, Yuri Alberto até se redimiu. Abriu o placar, foi literalmente abraçado pela torcida e chegou às lágrimas. A festa durou pouco. Depois de uma troca de passes, o Flamengo chegou dentro da área corintiana e a Arrascaeta empatou. A virada veio com Luiz Araújo. 2-1 Flamengo, placar final. A questão do pênalti perdido por Yuri Alberto não é apenas a forma que ele foi desperdiçado, mas também o quanto ele custou para o jogo e para o campeonato do Corinthians. Com o resultado, o Corinthians chega a 7 jogos sem vitórias em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera, agora com 4 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro e 5 à frente do Palmeiras. Futebol é assim, né? Dá a chance de você se recuperar e depois um vacilo. Morreu hoje em São Paulo, aos 63 anos, o jornalista e narrador esportivo Paulo Soares, que a gente chamava e o público chamava de amigão. O Paulo teve uma falência múltipla de órgãos, ele teve uma cirurgia na coluna e desde então ele nunca mais se recuperou.
O Paulo Soares começou como locutor esportivo na Rádio Clube de Araras, a cidade dele, interior de São Paulo. Depois trabalhou na Rádio Gazeta, teve uma passagem pela Rádio Record. Aqui ele recebeu o apelido Amigão da Galera, que o Oswaldo Pascoal, outro jornalista, deu para ele, é o apelido perfeito. Trabalhou na Record, na Gazeta, no SBT e chegou à ESPN, onde ficou por 30 anos. Essa parceria aí, ele e o Antero Greco, que faleceu em maio, foi marcante, é marcante para a televisão. 20 anos, os dois trazendo com muito bom humor as notícias do esporte no fim de noite. O Paulo Soares, antes de ser um grande profissional, ele era um cara assim sensacional. O apelido é perfeito. Essa imagem aí, ó, o sorriso dos dois, as gargalhadas dos dois, acho que essas é que vão ficar marcadas. É assim que o Paulo vai ser lembrado. Tenha muita luz e muita paz. Deixa eu dar um toque para vocês. São Paulo e Ceará estão jogando, está 0-0 Brasileirão. E quinta-feira, preparem-se, hein? 7h, a gente transmite Fortaleza e São Paulo pelo Brasileirão. Fortaleza e São Paulo na quinta. Obrigada, Kleber. Anotado. Valeu. Você vai ver a seguir. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas monitora os casos de intoxicação por bebidas falsificadas em São Paulo depois das 3 mortes confirmadas. Você vai ver também, Edson Fachin toma posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Em discurso, o ministro disse que o STF não vai permitir emenda que afronte a Constituição. Este ano, houve 150 mil reclamações em todo o país de práticas abusivas em relação aos créditos consignados. E olha o tamanho do problema, Mariana. Em mais da metade dos casos, beneficiários disseram não ter feito o pedido e, mesmo assim, tiveram os empréstimos realizados. Seu Manuel está sempre atento ao movimento da conta bancária. Foi assim que levou um susto. Quando eu olhei, de repente, tem 80 mil... de feito empréstimo no consignado. Aí eu digo, eu não fiz esse empréstimo. Mesmo com dificuldade de locomoção, ele foi até a agência para avisar que não tinha pedido o empréstimo. Mas no mês seguinte, a primeira parcela de quase R$2.000 foi descontada da aposentadoria. Ele recorreu à justiça, que já determinou a suspensão da cobrança. Foram 7 meses de descontos. Eu passei muito sufoco, já teve dias aí que os carros não têm gasolina, porque não tem como botar gasolina, viu? No Procon de São Paulo chegam muitas reclamações desse tipo. Operações não reconhecidas pelos consumidores. Eles podem aproveitar as informações que já foram cedidas pelo consumidor numa primeira operação. O consumidor, de repente, clica em links aceitando a operação e não sabe qual o conteúdo do link. O Ministério da Justiça tem um sistema que reúne os registros feitos em órgãos de defesa do consumidor em todo o país. De janeiro a agosto deste ano, houve 150 mil reclamações relacionadas ao crédito ou cartão consignado. Em mais da metade dos casos, os beneficiários disseram não ter feito pedido ou aceitado a oferta do serviço. Aposentados têm um recurso para prevenir fraudes: bloquear o benefício para operações de crédito consignado. No dia que ele tiver interesse em fazer uma operação, ele pode também, pelo aplicativo, desbloquear ou comparecer na agência e desbloquear o aplicativo. Para empréstimos feitos indevidamente, o caminho pode ser apelar à justiça. No caso do seu Manuel, o banco disse hoje que vai devolver o dinheiro. Todo o tempo do trabalho até chegar à aposentadoria, porque não é fácil, não. Criminosos que se passam por vendedores de rua encontraram uma nova forma de aplicar o golpe da maquininha. As vítimas são atraídas, claro, por ofertas aparentemente vantajosas, mas tudo não passa de uma armadilha. O carro flagrado por câmeras de segurança anuncia a venda de galinhas caipiras na periferia de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Estamos chegando na ligada. Galinha boa, galinha nova, no sul de Minas. Dona Irani se interessou, saiu de casa e comprou 2 pelo valor de R$25, mas terminou vítima de um golpe na hora de pagar com o cartão. A maquininha não era de aproximação, era de senha. Aí eu digitei a senha, ele seguro, né? Pegou, falou assim, tá senhada, deixa eu achar uma área aqui, né? Depois de fingir que a maquininha não tinha sinal, o criminoso disse que iria procurar conexão
e fugiu com o cartão. Foram transferidos mais R$3 mil da conta de Dona Irani, o equivalente a 1 mês e meio de trabalho como ajudante de cozinha. Eu fiquei assim meio triste, né? Chateada, porque falei, nossa, eu trabalho para ganhar e depois vem alguém levar assim. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estelionato é o crime que mais cresce no país. Passou de 426.700 casos em 2018 para 2.100.000 no ano passado. Um salto de 408% em 6 anos. O crescimento das ocorrências de estelionato é resultado principalmente do aumento das transações financeiras eletrônicas e da falta de habilidade de parte da população com esses novos meios. Este especialista em segurança lembra que existem vários tipos de fraudes da maquininha e ressalta a importância de nunca deixar o cartão em posse do vendedor. A orientação é que as pessoas peguem a máquina nas suas mãos, conferir se o valor que está sendo digitado é o correto e aí sim depois colocar a senha e autorizar o pagamento. O rapper Oruan deixou a prisão hoje à tarde, no Rio de Janeiro. O cantor estava preso desde o dia 22 de julho e foi solto porque o Superior Tribunal de Justiça considerou insuficientes os fundamentos para manter a prisão preventiva. Oruan foi detido depois de uma operação na casa dele no Rio, que tinha como objetivo apreender um adolescente supostamente ligado ao tráfico de drogas. Durante a ação, houve resistência. Os agentes foram atacados com pedras. Oruan agora vai usar tornozeleira eletrônica. Bom, a gente volta a falar do problema com o metanol, porque a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas monitora os casos de intoxicação por bebidas falsificadas em São Paulo, como a gente já mostrou para você. Vou conversar com a Jaqueline Frison, que tem os detalhes direto de Brasília. Jaqueline, boa noite para você. Oi, Clébio. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. A reunião no Ministério da Justiça foi realizada para que se tornem medidas, para definir medidas imediatas. A Secretaria Nacional do Consumidor vai emitir um alerta aos PROCONs de todo o país com orientações para fornecedores e consumidores sobre a segurança na venda e também no consumo de bebidas alcoólicas. O Ministério da Saúde reforçou o protocolo de atendimento para casos suspeitos de intoxicação por metanol por meio da rede de vigilância em saúde. Já o Ministério da Agricultura acionou o sistema de notificação para monitoramento e também controle da situação. Já foram confirmados 10 casos de intoxicação e 3 mortes por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas falsificadas no estado de São Paulo. Clébio. Obrigada, Jaqueline. O ministro Edson Fachin tomou posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos. Cristina Lemos, muito boa noite. Boa noite, Mariana. Clébio, o ministro Fachin, um estilo reservado, contido. A expectativa é que ele imprima esse estilo, esse ritmo na presidência do Supremo. Ele que vem da advocacia e chegou ao STF por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff há 10 anos. Em seu discurso de posse, Fachin defendeu a separação entre justiça e política. Autoridades dos 3 poderes se reuniram no Supremo Tribunal Federal para a cerimônia, que recebeu mais de 1.100 convidados, entre eles o presidente Lula, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ministros e governadores. Também tomou posse o novo vice-presidente do STF, ministro Alexandre de Moraes. Fachin é natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, mas cresceu no Paraná, onde cursou Direito pela Universidade Federal do Estado. Tem doutorado pela PUC de São Paulo e pós-doutorado no Canadá. Completou 10 anos na Suprema Corte em junho. Nesse período, foi relator de processos importantes da Operação Lava Jato e de temas como a chamada ADPF das favelas, que restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. No discurso, ele defendeu a pacificação do país e a estabilidade dos poderes. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política.
E em momento algum titubearemos no controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição, os direitos fundamentais e a ordem democrática. Fachin assume a corte com 3.135 processos e em meio a mais uma queda de braço com o Congresso, com quem promete um diálogo republicano. O novo presidente da Suprema Corte também assumiu o compromisso de uma gestão preocupada com a austeridade no uso de recursos públicos pelo Poder Judiciário. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos podem se encontrar presencialmente em eventos na Europa e na Ásia nas próximas semanas. Hoje, Lula participou da abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília. O presidente sancionou o projeto de lei que prorroga a licença-maternidade em até 120 dias nos casos de complicações durante o parto. Em discurso, ele destacou o poder das mulheres na luta pela democracia. Nada disso nasce por geração espontânea ou por concessão do governo. Vocês nunca receberão nada de mão beijada. Todas as conquistas foram o resultado de muita luta ao longo da história e da vida de vocês. Lula e Trump vão ter 2 possibilidades para um encontro em território neutro. No dia 13 de outubro, eles vão estar em Roma, na Itália, em evento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E no dia 23, vão a Kuala Lumpur, na Malásia, para a reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático. O governo brasileiro está disposto a marcar o encontro oficial, mas ainda depende de uma posição da Casa Branca. Na semana passada, na abertura da Assembleia da ONU, Lula e Trump se encontraram no corredor. O americano chegou a dizer que os dois tiveram uma excelente química. Desde agosto, produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos foram taxados em até 50%. E as vendas para o país caíram 18% no primeiro mês de tarifaço. A tensão diplomática cresceu depois que Trump justificou as sanções por considerar injusto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo visitou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Depois do encontro, o Tarcísio de Freitas disse que vai ser candidato à reeleição em São Paulo. A visita durou mais de 5 horas. Na saída, Tarcísio de Freitas reafirmou que vai ser candidato à reeleição em São Paulo. Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição. Reeleição em São Paulo. Independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio, nós, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026. A conversa reforçou que o nome oficial à presidência da República só deve sair depois da votação aqui no Congresso da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Nas últimas semanas, a proposta de perdão aos envolvidos ganhou o nome de Projeto da Dosimetria. A ideia do relator é diminuir as penas, mas a direita ainda defende a anistia ampla, geral e restrita. Defendo a anistia como fator de pacificação, acredito na paz dialogada. Tarcísio também falou sobre a saúde de Bolsonaro, que chegou a ser internado depois de uma crise de soluços, vômitos e pressão arterial baixa. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo. Pouco depois da saída do governador Tarcísio, o ex-presidente Jair Bolsonaro sentiu-se mal e o médico foi chamado. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o deputado Eduardo Bolsonaro seja notificado por meio de edital sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República de coação em processo judicial. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Bolsonaro, cria dificuldades para ser notificado sobre a denúncia de que ele e o blogueiro Paulo Figueiredo atuaram no exterior para evitar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes diz que Eduardo encontra-se fora do território nacional para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial. Eduardo terá 15 dias a partir da notificação para se manifestar. O deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano e o Conselho de Ética da Câmara discute a cassação de seu mandato. Mariana, Clébio. Obrigado, Cris. E veja a seguir, polícia de Goiás afirma que o suspeito preso por feminicídio é um assassino em série. E também a falta de chuva faz o nível dos rios baixar. Preocupa os pescadores no centro-oeste do Brasil.
As investigações do Congresso sobre as fraudes no INSS avançaram para as entidades que teriam realizado os descontos ilegais nas aposentadorias. O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi o primeiro representante de associação investigada ouvido pela CPI mista. Segundo a Polícia Federal, a Conafer está entre as entidades que mais realizaram descontos ilegais em aposentadorias e pensões. A entidade recebia cerca de 40 milhões de reais por mês de pouco mais de 620 mil associados. Milhares de pessoas denunciaram que tiveram um termo de adesão falsificado. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. Apesar de ter arrecadado, segundo a Controladoria Geral da União, mais de 800 milhões de reais com descontos de beneficiários do INSS, a Conafer foi despejada hoje de um imóvel de alto padrão em Brasília, por falta de pagamento do aluguel, de R$39 mil. Hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa, apontado como intermediário do esquema. A prisão tinha sido decretada pela CPMI, que promete recorrer. No fim de semana, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter as prisões preventivas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti. O Brasil registrou no mês de agosto um saldo positivo de mais de 147 mil empregos com carteira assinada. No ano, o acumulado é de mais de 1.500.000 vagas formais, um crescimento de mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de serviços puxou as vagas, seguido da indústria e da construção civil. As informações são do Ministério do Trabalho e Emprego. Em Goiás, a polícia confirmou que o suspeito preso por feminicídio é um assassino em série. Ele confessou 3 homicídios, mas pode ter cometido outros 11 crimes só este ano. Para a Polícia Civil, não existem dúvidas que Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, é de fato um assassino em série. Rildo começou a ser investigado depois do desaparecimento de Elisângela Silva de Souza, de 26 anos. Ele foi flagrado por câmeras de segurança abordando a vítima e seguindo com ela até um terreno baldio. O corpo da mulher foi encontrado no dia seguinte. O homem foi preso e confessou outros 2 assassinatos na cidade de Rio Verde, a 200 quilômetros de Goiânia. Até o ano passado, Rildo vivia na Bahia, onde tinha passagens por outros crimes, como roubo e estupro. Em Goiás, ele é suspeito de ter cometido pelo menos 11 crimes desde o mês de março. Segundo a polícia, o suspeito já foi reconhecido por 2 mulheres vítimas de estupro. Elas apontaram sem sombra de dúvidas que era Rildo Soares. A coleta de DNA dele, jogar em âmbito nacional para ver se ele tem outras vítimas também em outros estados. Ele também é suspeito do desaparecimento de outras 3 mulheres. Segundo os investigadores, Rildo usava uma roupa de gari para não chamar a atenção e agia sempre de maneira parecida. Ele procurava vítimas mulheres que caminhavam pelo bairro popular da cidade de forma vulnerável durante a madrugada, sozinha, sem nenhum tipo de acompanhamento. 3 homens foram presos no Rio, suspeitos de integrar uma quadrilha de milicianos. Eles escolhiam alguns pontos comerciais na Baixada Fluminense e ameaçavam os proprietários caso eles não desocupassem os imóveis. Há 15 anos, Tatiana mantém uma loja de roupas em Nova Iguaçu. Ela conta que milicianos ameaçaram tomar o comércio dela. Se não desocupar, a gente vai explodir aqui com todo mundo dentro. Ela resistiu, mas teve a loja saqueada e acabou com um prejuízo de R$100 mil. Imagens de câmeras de segurança mostram um suspeito carregando parte das mercadorias. Hoje a gente está vivendo de doação de pessoas que se sensibilizaram com a gente e que ajudaram de alguma forma. Tatiana não foi a única vítima. Hoje a polícia apreendeu 3 homens suspeitos de integrar uma milícia acusada de extorquir dinheiro de comerciantes em Nova Iguaçu.
Entre os suspeitos está um policial militar da ativa. Foram presos em casa o sargento Diego Batista, o primo dele, Tiago Batista de Jesus, e Lucas Dias da Silva. Não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. Todos foram identificados por câmeras de segurança quando entraram em um salão de beleza vizinho à loja de Tatiana. O suposto chefe da quadrilha, Marcelo Feital, já havia sido preso no começo do mês. O grupo continuou atuando e ameaçando, tanto que, nesse último sábado, uma das vítimas foi ameaçada de morte e levou algumas coronhadas na cabeça. Com a prisão dos milicianos, Tatiana se sentiu segura para reabrir a loja. Pelo menos a gente sente que a justiça está sendo feita, de alguma forma. A Corregedoria da PM acompanha o caso e informou que vai abrir um processo contra o militar preso. Uma criança de 2 anos ficou presa no banheiro de uma escola pública na região metropolitana de Belo Horizonte depois que o expediente foi encerrado. Ela foi encontrada 2 horas depois porque os pais convenceram a diretora a reabrir a escola. As aulas terminaram por volta das 5 horas da tarde nesta Escola Municipal de Educação Infantil em Ribeirão das Neves. Por mensagem, a monitora pergunta à mãe se ela já havia buscado a criança. A mãe entrou em contato com o pai, que veio até a escola e pediu para entrar. Junto com a diretora e funcionários, ele procurou pela menina, que só foi encontrada às 7h30 da noite. Ela estava trancada no banheiro, chorando bastante. A única coisa que eu queria é abraçar minha filha. E ali eu comecei a chorar, que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem chão. A diretora da escola pediu desculpas à família, mas não soube explicar o que aconteceu. Entraremos em contato com a Secretaria de Educação aqui do município para que eles possam abrir um processo e verificar as responsabilidades, né? Por nota, a Secretaria de Educação de Ribeirão das Neves informou que vai apurar os fatos com seriedade e transparência. A mãe diz que a filha está traumatizada. Ela bem assustada, bem chorando demais, não quer comer, está bem assustada. O Pix apresentou instabilidade hoje de manhã. A falha foi detectada em bancos e plataformas digitais de pagamento e normalizada ainda no começo da tarde. A maioria dos pagamentos que a Maria recebe chega via Pix. Os problemas de hoje atrapalharam as vendas. A pessoa vai fazer o Pix, aí não vai. Aí sempre fala que teve problema, deu erro no sistema, ou deu erro, pede para repetir, né? Este gráfico de um site que monitora a disponibilidade de serviços online mostra o pico do problema por volta de 11 horas. Até 1 da tarde foram quase 20 mil notificações. O Banco Central confirmou a instabilidade no Pix e atribuiu o problema a questões técnicas no mecanismo de consulta às chaves. A falha foi corrigida e as operações retomadas no início da tarde. O Pix é o principal meio de pagamento no país, usado por mais de 76% da população. Depois vem o cartão de débito e o dinheiro. Só no ano passado foram mais de 63 bilhões de transações. A gente volta agora com mais detalhes sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque um médico foi chamado agora à noite até a residência dele em Brasília. Houve uma forte crise de vômitos causada por soluços. Segundo a família, foi a crise mais intensa que ele enfrentou até agora. Neste momento, está sendo realizada uma avaliação médica para definir se o ex-presidente precisa ser encaminhado para internação. Bolsonaro já tinha passado por atendimento médico há 2 semanas, quando precisou ser levado a um hospital particular. O desmatamento na Amazônia teve queda de 41% em agosto deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024. A perda de 388 quilômetros quadrados de floresta representa uma queda de 41% no desmatamento da Amazônia em agosto de 2025, quando comparamos com o mesmo mês do ano passado. É a menor área desmatada desde 2017. A degradação florestal provocada por queimadas e extração madeireira também apresentou uma queda significativa de 81% no mês. Esse dado ter sido menor desde 2017, já é um ponto para a gente inferir que essas ações podem estar sendo mais feitas ou intensificadas. Os dados divulgados hoje pelo Amazon mostram que Acre e Amazonas lideram o ranking do desmatamento. O Pará aparece em seguida com 23%.
Juntos, os 3 estados correspondem a 75% de toda a área desmatada na Amazônia em agosto de 2025. A falta de chuva tem baixado o nível dos rios no centro-oeste do Brasil. Um trecho do Rio da Prata secou. Muitos peixes ficaram presos em pequenas poças d'água. Este é o Rio da Prata, de águas cristalinas que atrai turistas do mundo inteiro. Mas em um trecho de aproximadamente 7 quilômetros, o rio secou. Os peixes que sobreviveram se concentraram em pequenas poças d'água. Uma força-tarefa foi montada para salvar os peixes e levá-los até as nascentes. Ao todo, 148 foram resgatados. A gente faz uma análise, né? Durante esse período, dia 6 iniciou, então nós intensificamos toda semana, 3 vezes por semana, a gente vinha nesta região aqui, identificava esses locais e teve que entrar com uma ação rápida, né? A Polícia Militar Ambiental também monitora a situação. Por enquanto, não identificamos nada que configure um crime ambiental. E durante a gravação da reportagem, o que todos esperavam aconteceu. Essa é a segunda vez que o Rio da Prata seca neste ponto. No passado também foi assim. Em algumas regiões daqui de Mato Grosso do Sul, não chove há mais de 100 dias. Agora está chovendo por aqui. É uma boa notícia em meio a tanta secura. A expectativa é de que o cenário melhore durante a primavera. Você tem mais chuvas do que no inverno e isso vai aumentando até o verão, né? Chuva que traz esperança. Nós estamos torcendo por isso, né? Essa chuva aí para nós ela vai ser bênção, né? Vai trazer vida novamente ao nosso rio. O Jornal da Record volta 00:30, mas até lá você pode conferir as reportagens dessa edição no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a série A Vida de Jó. E logo depois de Reis, tem prova de fogo no reality A Fazenda. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, ótima semana para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.